Fala galera, como é que vocês estão? Espero que estejam bem. Sejam bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal. Como vocês já sabem, ou talvez não saibam, eu sou Italo Marques. Eu sou Victor Santana. E esse é o Noir no Ar. E esse, Jaime Santana, participando mais uma vez. Que voltou para a nossa análise mais aprofundada e repleta de spoilers de Pantera Negra, Wakanda para sempre. Então, se você ainda não assistiu o filme, vê aqui o nosso vídeo sem spoilers. E para você que já assistiu, já teve suas primeiras impressões, vem com a gente para ter esse parecer geral do que foi Wakanda Forever. E se você não liga para spoilers e não assistiu o filme, fica aí também, tá por sua conta e risco. Bom, se você quer saber as nossas impressões mais amplas sobre o filme, é só aguardar aí para depois da vinheta. Bom, antes de tudo, o mais importante, a gente vem pedir e relembrar vocês, para vocês deixarem seu like, se inscrever no canal, ativar o sininho para as novas notificações, novos vídeos vão estar chegando por aí. Verifica se está marcado e personalizado, se está todo, se tiver personalizado, marca todos aí, porque muitas vezes o YouTube acaba não notificando quando está marcado e personalizados. Comenta a tua opinião aí embaixo sobre o filme, sobre as sensações que ele despertou em você, se você já assistiu, suas expectativas, se você ainda não assistiu e está aqui para levar spoilers, mesmo correndo o risco. Compartilha aí esse vídeo com a galera que gosta do CM, que acompanha todos os lançamentos nos cinemas. Você sabe que vai gostar do nosso trabalho aqui no Noir, não custa nada e vai ajudar bastante a gente. Não precisa pedir para se inscrever não, deixa a pessoa vir, ter a própria experiência e aí ela decide se inscreve ou não. Vai estar ajudando de qualquer forma. Bom, jabá feito, bora pro tema. Bom, como a gente falou no vídeo anterior, o filme se inicia com o funeral. Hoje já dá pra gente revelar pra vocês que a causa da morte de T'Challa é o mesmo da vida real, é uma doença. Uma doença desconhecida. No filme eles não revelaram o que era, não disseram que foi câncer, mas não precisava. Eu acho que se fosse câncer, ainda ia levantar questionamentos sobre mas eles têm tecnologia, eles poderiam ter combatido, ele poderia estar vivo. Então disseram que a doença desconhecida eles não sabiam o que era. E assim como o Chadwick, T'Challa não contou pra ninguém que ele estava doente, ele só esperou morrer. E eu gostei deles terem feito isso, aproximado a realidade do personagem com a realidade do intérprete dele. A gente tem o funeral aí, mostrando toda a Wakanda triste, por assim dizer. A gente vê que, diferente do mundo em si, os funerais lá eles são de roupas brancas, porque para eles a morte não é o fim da linha, né? A gente vê que o enterro não é realmente enterro, é uma máquina lá, uma nave que suga ele pro negócio lá, leva o caixão lá pra cima e no final a gente não sabe pra onde vai. É tipo uma abdução póstuma. O caixão corpo, sobe, né? Vamos acreditar que foram triturados. Ou queimados. Bom, depois disso a gente tem uma reunião na ONU. Depois de um ano já, né? Que T'Challa... Passa-se um ano. A gente tem uma reunião na ONU que Ramonda vira a rainha de Wakanda, né? E ela tá chegando lá pra ter uma reunião, porque várias pessoas, vários representantes assim de vários países estão questionando Ramonda por não estar compartilhando os recursos, Vibranium. Que é no caso o Vibranium, né? E aí que a gente descobre o que aconteceu, que foram um laboratório de pesquisas do Vibranium foi invadido por mercenários, só que os cientistas que estavam lá eram na verdade Dora Milaje, que reagiram e prenderam quem estava invadindo, né? Ou seja, eles estavam mais uma vez à frente, já sabendo o que podia acontecer, e se prepararam para o ataque que viria. Inclusive essa cena é muito bem executada. Eu gostei que eles tiraram toda a trilha sonora, deixando só o barulho dos golpes delas batendo nos caras. Sim. Aí entra no mérito que a gente tá na ONU, né? Como a gente já falou no vídeo anterior, que os filmes de Pantera Negra são muito baseados em política. O pessoal questiona porque ela tá fazendo isso e ela simplesmente manda o pessoal entrar e ela fala: isso daqui foi um grupo de mercenários que chegaram para invadir a instalação da gente e a gente pegou eles e guardou aqui, trouxe os mercenários aqui. Vocês estão recebendo nos seus dispositivos móveis quem são, de quem ele representa, e caso isso venha a acontecer novamente, a resposta da gente não vai ser tão breve assim. Ela mostrou que
a ONU fica escondendo, né? Fica dizendo, não, você não tá fornecendo nada, se fazendo de vítima, mas por debaixo dos panos eles estão tentando roubar o recurso de Wakanda. Certa vez, a ONU chamou Elon Musk para querer acabar com a fome do mundo, e nisso ele aceitou a proposta, né? Perguntou a ela o que é que eles queriam, e eles chitaram um valor. E esse valor ele disse, tudo bem, mas me traga a nota fiscal. Resultado, a fome continua. Ou seja, é um certo ponto de hipocrisia, né? Dos que querem a salvação do mundo, né? Querem resolver os problemas do mundo, e do outro lado, quando a oportunidade aparece, a gente vê que não é realmente do jeito que acontece. E ele também respondeu que ele ajudava a acabar com a fome, porque ele gera empregos, né? E muitos empregos. Apesar que foram demitidos agora cerca de 11 mil trabalhadores da Meta. Então, é mais ou menos assim que funciona. E a gente pode ver um paralelo do mundo real com o Wakanda, né? Porque, assim, 2 milionários ajudando o pessoal, e o pessoal querendo pegar recurso e querendo furtar ao mesmo tempo, né? Porque solidariedade não é nada perto da ganância, né? A gente sabe que o mundo é assim. E justamente a rainha, né, fala sobre isso, né? Os nossos recursos a gente tá sabendo administrar. Agora imagina a tecnologia do Vibranium na mão de vocês. Aí eles ela sabe se calam. Que se cair na mão deles, eles vão usar como arma de guerra, e é isso. Então, paralelo a isso, a gente vê que eles podem procurar Vibranium em qualquer canto do planeta, menos em Wakanda. Então, o governo fala o quê? Eu vou fazer isso. Eles vão fazer uma exploração, né? E acabam encontrando. Eles conseguem fazer um robô lá para poder minerar o Vibranium, que está nada mais nada menos que no fundo do mar, como a gente viu aí. Só que esse Vibranium não pertence ao Wakanda, e sim a Talocan, que é quando a gente vê o ataque dos Talocanos. Acho que é Talocanianos. Pronto, essa raça aí que vai atacar o navio, que é um pouco de fábula que a gente tem também, né? Que eles cantam umas músicas lá, quando eles fizeram isso, aí eu disse, gente, é a Yara puxando o povo, hipnotizando e fazendo a galera pular no mar. Que Yara é de água doce, né? E no caso seria as sereias, que são as de águas salgadas. A gente vê que eles tinham mergulhado lá com base em um dispositivo que detectava Vibranium, que tinha sido desenvolvido por uma cientista, e quando os Talocanianos destruíram e dizimaram a tripulação do navio de mineração lá, disparou um alerta de que o Wakanda estava atacando o pessoal dos Estados Unidos para impedir que pegassem o Vibranium, mesmo que o Vibranium não fosse deles, né, já que estava fora dos limites do reino. Aí a gente vê que a treta começa a partir daí. Que é quando a culpa cai com os wakandanos, e com isso a gente tem, voltando para Wakanda, que Ramonda tá com Shuri lá para poder fazer um ritual para encerrar o luto lá, que Shuri continua se lamentando e tudo mais, e elas duas se separam do restante de Wakanda para poder ir num lugar que tem uma fogueira lá, que elas vão queimar as roupas que foram do funeral. Que é como se fosse um ritual de encerramento do luto. E aí quando Ramonda pede pra Shuri fazer isso, ela fala que não vai fazer. E se ela tivesse que queimar alguma coisa, seria o mundo e todo mundo que tá nele. Porque a forma que ela tá encarando o luto é diferente da forma que a mãe dela tá encarando, né? Ela sofre mais, ela entende menos, ela compreende menos a perda dela. Aí nesse momento que a gente vê que Namor chega pra elas lá, se apresentando, dizendo que estão atacando o território dele, e que elas precisam dar um jeito, que tem que encontrar a cientista que desenvolveu essa máquina que ele traz pra elas lá, né, pra mostrar qual é. E detalhes sobre o nome Namor, né, que ele se apresenta como Namor, e se apresenta também com o nome dele real. Kukulkan. Ele fala que Namor é o nome que os inimigos chamam ele, né? Isso. E outra coisa, ele vem falar com Wakanda por quê? Porque foi o príncipe e rei do Wakanda, T'Challa, que mostrou o Vibranium pro mundo. Que na verdade não foi isso, né? Porque o Vibranium já estava presente no escudo de Capitão América. Então, desde muito tempo que tá lá. E foi roubado, né? Na realidade, né? Da posse dos wakandienses. Enfim.
Aí a gente vê que ele dá um ultimato pra elas lá, ele diz que elas têm que trazer a cientista ou matar ela, e ainda diz, se vocês contarem pra alguém fora de Wakanda que eu apareci aqui, eu vou vir aqui e vou destruir tudo. Com todo o meu exército. Aí ele vai embora, né? E a gente vê que Ramonda quer encontrar a cientista, Shuri também, e Okoye é designada pra missão, já que ela é a general das Dora Milaje, né? Então ela fala pra a rainha, né, que seria bom levar Shuri, porque ia ser pra distrair a mente lá, pra ela ver um ambiente novo. Só que Dá errado. A exatamente. rainha já não quer que ela saia, né? Porque ela tá com medo de perder mais uma pessoa da família. Mas Então eles vão pra onde tá. Eles contactam o agente Ross pra saber quem é essa cientista, por assim dizer, né? Everett é o fofoqueiro que eles têm fora de Wakanda. Tudo que precisam saber recorrem a ele. Então ele conta lá que na verdade é uma menina que mora em Boston, então elas vão pra lá, descobrem que ela é uma estudante de 19 Cambridge. anos ainda. E que descobrem também que a máquina que descobre o vibrânio foi apenas um trabalho de escola, né? Pois E é, ela fez- foi desafiada por um professor. para fazer a máquina. E Shuri pergunta, quanto tempo você levou ela? 2 meses. A Shuri, 2 meses? Ela é genial. E a gente vê que elas tentam levar a Harry Williams, né, que é a Coração de Ferro, que desenvolveu essa máquina, pra Wakanda. Elas não querem matar ela. Querem levar ela pra lá, pra manter ela protegida, e ela não vai conseguir projetar mais nada pro mundo usar contra o Wakanda. E esse negócio de os professores desafiarem ela é até uma coisa que ela chama atenção, que pelo menos eu reparei muito no filme. Que eles não querem que uma criança, por assim dizer, uma adolescente, mulher e preta assumam um lugar de destaque, digamos Posto de assim. destaque, exatamente. Então a gente descobre que ela tem várias coisas lá, ela tem um projetor lá, uma planta, digamos assim, uns gráficos lá, de um reator arc que ela tá fazendo lá. Ela tem uma armadura que é baseada no Homem de Ferro também, que voa e tudo mais. Ela tem uma moto lá que é com os agentes do FBI estão cercando eles, porque descobrem, né? Na realidade a moto e o carro, né, que tem lá é apenas uma moto e um carro. O espetáculo já tá na armadura que ela tem guardada, tipo uma rota de fuga. E quando eles precisam fugir, ela diz, eu vou nesse. Aí uma pega na moto e a outra vai no carro. Vocês vão nessas duas aí, eu vou nesse daqui. Harry Williams é o tipo de personagem de filme que faz você acreditar que com 18 anos você vai ter tudo, porque ela tem um laboratório, ela tem um carro, ela tem uma moto, ela tem uma armadura, tecnologia de ponta. E tem até uma pessoa que ela utiliza o local, né? O local surgiu para ela, de repente, para ela poder desenvolver suas coisas. Pois é. Exatamente. Aí a gente vê que o governo já tá atrás dela, né, também, porque quer preservar a pessoa que pode fornecer o equipamento necessário para eles minerarem vibrânio. E aí elas têm que fugir. A gente tem uma perseguição clássica de carro pelas ruas de Boston. Elas tentando fugir. A gente vê que os talocanianos entram no meio da briga lá também para pegar ela. E Shuri vai tentar defender, acaba que as duas acabam sequestradas no final das contas, né? E detalhe para perseguição de carro, porque assim, a perseguição que acontece, porque quem gosta de moto vai ver cenas legais, né? A gente vê também as armas do pessoal de Talocan, que eles têm simplesmente uma bomba de água. Tipo, não é uma bomba de destruição que a gente sabe de pegar água, é simplesmente uma granadazinha. É uma que quando eles granada. jogam, explode água. Explode água e inunda, por sinal, né? Exatamente. Os locais onde ela explode são inundados. A gente vê que Okoye ainda tenta impedir que Shuri seja levada, mas não tem como ela competir com os talocanianos nadando, né? Dentro d'água lá, quando pegam Shuri, levam embora e é isso. Então, Okoye volta pra Wakanda, ela diz pra rainha que usou tudo que tinha e tudo mais. E ela, você fez isso, levou minha filha, mesmo sem eu ter aprovado. Quando Killmonger chegou aqui pra assumir o reino, vocês ficaram a favor dele, mesmo estando dizendo que não. E agora, você quer que eu libere pra você ir pra lá, buscar ela sozinha, só porque você quer. E ainda Você não acha que eu já perdi demais por causa de e você, ainda não? tentam argumentar que ele fala, essa mulher colocou uma lança diante do marido dela pelo reino. Aí ela fala, mas o marido dela tá preso e ela ainda pode visitar. Minha família toda eu já perdi.
ela mostra aí, nesse momento, toda a revolta de quem perdeu sua família, né? É uma coisa que é difícil, né, para muita gente, né? Ela estoura, ela explode de uma forma que ela solta para fora tudo que está preso. A gente também vê que, em paralelo a isso, depois de todo o confronto que teve em Boston, os agentes lá são colocados a par do que aconteceu. Ross vai para a cena lá de crime, né? Aí ele encontra uma pulseira com as pontas Kimoyo e depois aparece Valentina Allegra de Fontaine, a baronesa. Ela tá ali investigando tudo de perto também, ela é a chefe de Everett e a gente descobre que eles foram casados, né? E aí ela quer saber o que é que ele sabe sobre o Wakanda, ele diz que não sabe de nada, a gente sabe que ele tá mentindo, mas ela quer descobrir. E ela fica ali no cangote dele o tempo todo pra descobrir o que é que ele tá escondendo. Depois disso a gente vê que Shuri tá sendo mantida lá em um local onde Namor mora, fora de Talocan, né? E ele conversa com ela, ele conta toda a história dele, a origem, a gente sabe como foi que o povo dele surgiu. Que foi através de uma alga do coração. Exatamente. A gente vê que o povo dele estava sendo subjugado, sob ataque, sendo assassinados, estavam sendo oprimidos, né? E a forma que eles acharam para combater isso foi através de uma alga que encontraram submersa, que eles precisavam tomar para se tornarem resistentes para ocupar um novo território longe de toda a possibilidade de ataque. No caso, essa planta que eles acharam foi uma visão que o xamã da tribo lá teve, né? Ele teve a visão, mergulhou, pegou a planta, trouxe para fora, né? Trouxe para fora do mar, trabalhou nela, fez todo aquele processo de extrair o líquido, né? O extrato. E começou a dar pro pessoal. A mãe dele, em um momento, ela estava grávida, né? Ela relutou em tomar, mas depois o xamã inventou uma história lá, disse que ela tinha que tomar porque a criança estava doente, essa era a única forma de salvar, então ela tomou, todo mundo passou mal, ficou azul, ficou os avatares da vida real. Exatamente. Eles tiveram que ir para a água porque foi a única chance que eles tinham de sobreviver, porque eles conseguiam tirar o oxigênio da água. Na realidade, eles ficaram sentindo mal, deitaram como que estivessem morrendo, e de repente eles se acordam e piscando os olhos, sentindo aquela necessidade de respirar. E viram que não conseguiam respirar onde eles estavam. Correram para o mar, o rio, não sei bem explicar, acredito que é o rio, o mar, e lá eles viram que lá eles conseguiam respirar. E não é o shopping. É como se o desmaio tivesse sido efeito colateral da mutação que o corpo deles precisava passar para poder fazer o que eles passaram a fazer, né? E a gente vê que a mãe de Namor dá a luz a ele já debaixo d'água lá. Ele nasce com características que nenhum outro talocaniano tem, porque ele foi gerado com o consumo das propriedades dessa alga. E ele aí, até falou, foi o primeiro mutante. Exatamente. Aí ele tem asas nos pés e orelha pontuda. Ele tem basicamente a fusão de Hermes com os elfos da Terra-média. É isso. Uma boa junção. E aí a gente vê que ele tem o propósito de apenas defender o povo dele. Ele sabe que a superfície vai acabar destruindo o povo de Talocan, agora que eles se mostraram, né, para defender o fundo do mar lá, depois que o navio minerador tentou roubar a Vibranium lá de baixo. E a gente tem até um paralelo aí dele com Orm. Porque Orm também queria atacar a superfície antes que os humanos destruíssem a vida marinha, né? E aí a gente vê todo um background do que aconteceu com ele, dos povos dele que foram assassinados, e ele chegou lá pra intervir. Foi daí que veio o nome dele, né? E o cara fala lá que ele é um nombre sem namoro. Só levando em consideração que a mãe dele estava com ele, né? E no fundo do mar. Só que ele percebeu que as pessoas envelheciam muito depressa em relação a ele. E ele não. E um pedido da mãe dele foi que, quando ela falecesse, pedisse para enterrar ela em solo. Aí foi o que ele fez. Quando ele sai, ele basicamente menino, né? Corpo de menino, que ele não envelhecia tão rápido igual os outros. E quando ele vai fazer o sepultamento da sua mãe, ele se encontra com
as pessoas sendo chicoteadas, amarradas, trabalhando, trabalho forçado, e isso revolta ele. E nisso ele tenta salvar aquelas pessoas, de que forma? Matando os invasores, porque eles atiraram contra eles. E são chamados de filho do diabo, por um padre que está lá, uma figura assim que mostrava um tipo um padre. E tudo isso ele mostra pra Shuri. Então Shuri conversa com ele lá, então ele é convencido a Shuri pra ele mostrar Talocan em si a Shuri. Ele até brinca com ela: você não aguentaria ir pra Talocan, porque se você fosse pra lá, a pressão da água ia ser muito grande, seus corpos, destruir seus ossos iam quebrar, seu corpo não iria aguentar. Ou você pode usar nos trajes da gente. A gente tem um sobrando. Aí foi levar ela por lá, a gente vê a potência que uma corrente marítima tem, que é muito semelhante ao que a gente vê em Procurando Nemo. Aí quando as tartarugas pegam a rota marítima lá. Bem, eu assimilei uma descarga, né? Que a pressão era muito grande. Aí a gente vê que quando chega a Talocan, a gente tava até falando antes da gravação que tem muita referência na coisa que a gente vê naquela animação, O Caminho para Eldorado, um jogo que eles estão jogando lá em Talocan, os adornos das paredes também, tudo se assemelha muito. Foi uma referência que deu pra pegar, assim. E por Shuri ser a primeira pessoa da superfície a estar em Talocan, Namor presenteia ela com um bracelete que foi da mãe dele, que foi também parte da erva coração, a alga coração, como vocês queiram chamar. Que devido a isso, né? Enquanto isso, na superfície, a gente vê que Ramonda vai atrás de Nakia. A gente vê que ela tá no Haiti. Ela tinha se isolado depois que T'Challa sumiu no blip. Que ela achou que ele tinha morrido, aí ela foi pro Haiti porque ela precisava se afastar de tudo que lembrava ele, né? Tava fazendo ela sofrer. Então a gente descobre que Ramonda chama ela de novo pra poder fazer espionagem, que é a especialidade dela, de se infiltrar e poder conseguir as coisas. E é o que ela faz. Ela se infiltra com o pessoal do México, se eu não me engano, que é onde fica lá perto de Talocan. Ela fala com uma velha lá, ela consegue informações, ela age como se fosse uma estudante e consegue chegar na praia onde eles vão para Talocan, né? Então ela se organiza, vê com a inteligência artificial que Shuri tem lá, consegue detectar as coisas lá e consegue chegar a Talocan. Enquanto isso, o plano de Ramonda é atrair Namor para lá, para que Talocan fique sem defesa e Nakia consiga tirar a Shuri lá de dentro. E é isso que acontece. A gente vê que Nakia tem uma abordagem bem hostil, né? Porque ela chega lá atirando primeiro, perguntando depois. Isso. E meio que uma Ramonda fala isso, né? Você pode usar qualquer método que você quiser, portanto que resgate ela. Aí ela chega lá, mata uma talocaniana, tira Shuri e Hairi lá do cativeiro e leva elas de volta pra Wakanda. E isso que declara guerra, né? Porque quando o Namor volta pra lá, que vê que uma mulher do povo dele foi morta, ele diz: tudo bem, agora elas abriram a porteira da treta e vão lá pra atacar, né? A gente vê que assim que elas chegam em Wakanda, o ataque começa, tudo começa a inundar. Que é um princípio de tsunami, né? Que é quando a água começa a chegar lá nos pés do pessoal e Nakia percebe que quando ela percebe, as bombas de água já tá explodindo lá. E a gente vê o Wakanda sofrendo com essa inundação, as ondas levando o povo todo debaixo d'água lá. E Ramonda tá na sala do trono junto com Hairi. Shuri tenta impedir Namor de fazer alguma coisa de mal contra o povo, né? Só que ele tá lá, ele começa a destruir os pássaros solares que eles usam para se locomover lá. E depois ele ataca a sala do trono, inunda tudo, bota água em tudo que é canto. E aí Ramonda salva Hairi, né? E nesse momento ela arrasta pra cima. Que eu não estava esperando. O que Ítalo quis resumir é que Ramonda morre. É morta, né? Ela foi de base. Exatamente. Então a gente tem o enterro dela, a gente vê que quando tá acontecendo que Shuri tá sozinha lá, né? Um Baco chega pra falar com ela, que é um momento que eu gostei muito, porque eu pessoalmente gosto muito do personagem de M'Baku. Ele fala pra ela que foi uma promessa que ele fez a T'Challa antes dele falecer, que ele iria ajudar Shuri em qualquer coisa, ia ser o conselheiro dela pra poder ajudar ela em qualquer momento, e é isso que ele faz. E Shuri não tá querendo pensar muito sobre isso, porque ela fala que perdeu a última pessoa que tinha no mundo que conhecia ela bem, né? Ela enterrou as duas pessoas que ela tinha da família
num período de tempo muito curto, 1 ano de diferença praticamente. E aí a gente vê que ela precisa se dedicar a outras coisas. É quando ela começa a pensar sobre as propriedades da alga lá, porque o bracelete dela tem as fibras dessa alga. Vale se dizer que é com a ajuda de Harry, né? É, E também um detalhe é que depois que ele faz o ataque, ele cessa o ataque, né? O Namor, ele cessa o ataque e diz que vai voltar numa semana. Enterre você é a seus rainha mortos e eu vou voltar. E você é a rainha, tome sua decisão. Quando você tava com a sua mãe, eu reparei que você tava dizendo que todo mundo que queria que o mundo inteiro pegasse fogo. E aí a gente vê que ela começa lá as pesquisas, ela sabe que uma alga que atribuiu propriedades incomuns para Namor poderia ter similaridades com a evaporação. Então ela começa a tentar fazer com que essas similaridades sejam ampliadas, né? Que ela consiga canalizar isso para conseguir desenvolver uma evaporação sintética. Enquanto isso, eles também estão pensando na fraqueza de Namor, que é quando eles falam a respeito Da água. que Ele precisa o que se molhar. o que é bom contra um peixe? Peixe fora d'água? Fica fraco, né? Não tem... E a gente vê também que Harry está desenvolvendo uma nova armadura, né? Com os recursos de Wakanda. Então, tem esse momento das pesquisas, ela tá lá e ela erra várias vezes na pesquisa dela para desenvolver a evaporação, até que chega um momento que dá certo. A compatibilidade de 98,8%. Aí a gente vê que Nakia chega lá e Shuri autoriza a impressão da evaporação sintética, Nakia tira o extrato dela lá, e a gente tem lá aquele ritual que a gente já viu no filme anterior, que Shuri deita, toma o extrato da evaporação para acessar o mundo ancestral. E Nakia ainda falou pra ela, você tem certeza que não quer que eu te enterre? Ela, não. Porque ela tem essa não crença, né? Das coisas dos antepassados. E quando ela vai pra lá, quem é que ela encontra? Killmonger. Ela esperava encontrar a mãe, né? Encontrou ele. E aí a gente vê que é muito relativo a como o coração dela tá nesse momento. Porque a pessoa que poderia canalizar o que ela tá sentindo em questão de personalidade é ele. Ele chega e ele fala, você tá mais parecida comigo. Aí ela fica dizendo que ela não é igual a ele, que ela não é um assassino. Aí ele fala assim, mas você também tem que ver o lado negativo da sua família. Seu pai matou o próprio irmão. Seu irmão era nobre demais. E aí ele fala, você vai ser igual a mim, defender o povo, ou você vai ser igual a eles e fazer só o que precisa. Aí ela volta, ela se nega dizendo com quem ela encontrou, ela diz que não funcionou, mas quando ela dá um soco lá num manequim que ela tinha, ela revela que realmente a evaporação fez efeito nela. Então ela vê o novo traje para ela poder usar, né, que é um traje preto com dourado, como a gente vê nos trailers aí. E ela chega à reunião do conselho, que tá na região de Umbaco lá, que Wakanda, o centro por assim dizer da cidade, foi destruído. Eles estão na tribo Jabari, né, se reunindo lá. Então eu gosto desse momento também, porque é um momento que Umbaco saca tudo que tá acontecendo, que o pessoal de Talocan chama Namor pelo nome Deus dele, né? Que se eles forem atacar eles, isso não vai dar bom, porque eles vão estar comprando guerra não só com o pessoal de Talocan, mas as pessoas que também seguem essa crença. Então é um barco que chega pro todo mundo do conselho lá e coloca isso na cabeça do pessoal. Vocês acham que a gente vive aqui no gelo, mas você acha que a gente não tem acesso a livro não, né? Ele sabe sobre a história de Talocan. E ele fala também pra Shuri que ela tá querendo ir de encontro a Namor pelas razões erradas. Ele fala que ela tá querendo vingança, ele vê isso nela, né? Mas ela tá com sangue nos olhos, ela fala, a gente vai partir de manhã. Aí eles se preparam lá pra uma luta no mar. Ou seja, na área do inimigo, né? Eles fazem um galeão lá pra poder ir pra lá. Embaixo eles conseguem colocar um sonar, porque eles percebem que quando eles se locomovem a partir de baleias, e baleias utilizam o sonar deles para poder se mover. Então eles perdem metade do potencial deles. Enquanto todo mundo tá lá em cima querendo destruir, né? Os talocanianos que subam no navio lá, eles estão derrubando lá.
A gente vê que Shuri foi atrás de Okoye para restituir o posto dela como general e convenceu ela a usar o traje que ela estava projetando desde o começo do filme, que Okoye achou que era horrível. E aí a gente vê que eles se preparam para essa luta no mar. E é um confronto muito bom. A gente viu o pessoal do Wakanda lutando com os Talocanianos em cima lá daquele submarino, né, do galeão. E Shuri descendo a porrada dos Talocanianos na lateral lá, com as unhas, né? E a gente vê também a presença de Coração de Ferro, que tá Ela com a tem que- armadura que parece mais Ultraman. A gente vê que ela tá tentando capturar Namor dentro daquela cápsula que elas projetaram pra secar ele, né? Ele está subindo a uma certa altitude lá, que ele é rápido, mas eu sou mais. Ela consegue subir lá, derrubar ele, conseguir colocar ele dentro da nave, aeronave, né? assim, Chama de uhum, nave. que tem um negócio pra ele secar por dentro lá, um É aquecedor. tipo um micro-ondas. Aí Shuri entra dentro da nave quando ele já tá capturado e ela ainda faz piada. Fala, você quer um copo d'água? Ou melhor, um micro-ondas não, um air fry. Hoje em dia Peixe frito. foi até isso que ele falou lá. É. Quando Namor começa a destruir a nave, Shuri, numa última medida, manda eles para um deserto. Que é onde a gente tem meio que a batalha final, né? É uma batalha bem violenta, digamos assim. Os dois estão com muito ódio, né? E aí a gente vê que eles não estão medindo forças, eles estão lutando pra matar. Tanto que Namor empala Shuri com a lança dele lá. E Shuri corta as asinhas do pé. E Shuri mutila a asinha do pé dele. E a gente tira o dom dele voar, né? É. Bota ele na terra pra poder se nivelar os poderes. Então ele consegue atravessar Shuri com a lança lá. Mas ele tá muito seco. Ele tá andando em direção à água, mas ele cai lá. Shuri consegue torar a lança no meio e sair de ser empalada, né? Ela pula pra frente dele e estoura um negócio lá, causa uma explosão que tem fogo. o jato da nave explode, né? Explode porque quando ela fala, né? O Wakanda pra sempre. Ela vai acionar Assim, o comando. o comando do jato, e o jato frita basicamente, né? As costas dele. Aí detalhe, viu? Não estraga a sunguinha dele. A tanguinha fica intacta. Uma das sungas mais resistentes de todos os tempos. Ela aguenta aquele pum melado. Exatamente. Chega, Aí, sai quente daquele jeito. Experiência própria. a gente vê que ela tem ele lá diante dela, com a lança no pescoço dela, ela poderia matar ele ali claramente, né? Mas aí ela oferece rendição e ele aceita. Mas E a detalhe, como é que vem a rendição? Ela recebe uma orientação, né? Ramonda fala com ela. E a gente vê que ela opta pelo caminho certo. Namor se rende, eles chegam lá onde está ocorrendo a batalha entre os wakandanos e os talocanianos e mandam parar de lutar. Isso os talocanianos já tinham rendido os wakandanos, né? Eles já estavam em minoria, já estavam cercados lá em cima. E aí a gente vê que o confronto se encerra dessa forma. Vale-se dizer que Ross foi preso lá, porque ele foi descoberto que ele estava falando junto com os wakandanos. E no final de tudo, Okoye chega lá e tira ele de lá, né? Exatamente. A gente vê que tem a cerimônia lá de apresentação da nova Pantera Negra, mas Shuri não vai pra lá. E quem aparece pra disputar é um Baco. E Como provavelmente não tem nenhum que vai bater com ele, e ele vai ser o gorila negro. Aí a gente vê que Shuri aceita um convite de Nakia que ela tinha feito anteriormente pra ela ir lá no Haiti visitar ela, e ela vai pra fazer a cerimônia de encerramento do luto de Ramonda agora, né? Ela chega lá com as roupas pra queimar e vai pra praia, ela diz que quer fazer isso sozinha, e a última cena do filme Que é a cena pós-crédito. é essa, que ela queima a roupa e ela fica lá chorando, sentindo a perda dela, e o filme se encerra dessa forma. E depois a gente tem a cena pós-crédito, que vem a grande surpresa do filme, como se não bastasse todo o sofrimento pela morte do Chadwick, a Marvel ainda chegou lá e deu a facada final e retorceu. Que é Nakia chegando pra revelar que ela teve um filho com T'Challa. E eles preferiram não revelar isso pra não ter o peso do reino sobre ele, o peso do trono. E aí ela fala que T'Challa já tinha preparado os dois pra morte dele, né? Ela já sabia que ia acontecer. E aí... A Shuri até pergunta, minha mãe sabia disso? Ela sim, ela sabia de tudo. Ou seja, pelo menos Shuri ficou feliz pela mãe dela tá sabendo de tudo que aconteceu, e tipo, ela se sente muito feliz, porque o nome dele é T'Challa também, né? E aí a gente encerra
o filme dessa forma, emotiva. E bom, vamos para as nossas opiniões sobre o filme. Primeiro, pontos positivos, a maior parte. A gente tem boas atuações do elenco em si. Eu acho que principalmente Angela Bassett, né, que é a intérprete de Ramonda, eu acho que a carga emocional do filme maior pega nela. As cenas em que ela tá lá sentindo o poder da perda dela, do luto dela. Também Letitia Wright tá legal no papel de Shuri. Eu tinha meu pé atrás dela como protagonista, principalmente por causa das polêmicas. E também porque, vamos combinar que Shuri era apenas o alívio cômico do filme, no primeiro Pantera Negra. E aqui, como a gente tem um amadurecimento dela, a gente vê que nem piada ela faz no filme. Quem fica como alívio cômico é Harry Williams e Okoye de vez em quando. E outra coisa, né? A gente vê que a atuação dela mostra que ela perdeu não só o irmão, que é T'Challa, né? Mas como atriz também perdeu Chadwick Boseman. E a gente vê que até a entonação da voz dela tá sempre falando meio baixo, assim, meio triste, meio sisudo. E a gente tem um roteiro também, né? Um roteiro muito bom. É um mérito que eu tenho que tirar meu chapéu, porque eles tinham tudo nas mãos pra poder ser preguiçosos com isso. Porque o que é que eles poderiam fazer se a Marvel fosse escrota a esse ponto? Não, a gente perdeu o Chadwick, vamos fazer o quê? O Pantera Negra morreu em combate e agora a gente só tem que fazer uma história de vingança. Ia encaixar a jornada de Shuri ali e o filme ia funcionar de todo jeito, mas não, eles quiseram prezar pela homenagem, aproximar a morte do rei da realidade que foi a morte de Chadwick e fizeram um roteiro que trouxe a carga emocional, mas também trouxe uma história política e completa. Então o roteiro pra mim foi muito bom nesse sentido. Eles foram muito felizes nas escolhas que fizeram. Ryan Coogler, na verdade, né? O diretor. Outra coisa que a gente tem é a trilha sonora, que desde o primeiro filme de Pantera Negra é uma coisa que fica marcante. A gente tem, por exemplo, que ficou marcante pra mim, né? Red Hot Chili Peppers tocando aí, Can't Stop, quando o agente Ross tá correndo lá no treino dele. A gente também tem as músicas características da cultura africana. E a gente tem o retorno de Rihanna, que voltou a cantar justamente para a trilha sonora desse filme. E isso rendeu a ela também um merchan da Fenty durante o filme. Se você tiver assistido, você vai pegar aí a referência. A gente tem os efeitos visuais, que como sempre são muito espetaculares. Exatamente. Em comparação a outras produções recentes da Marvel, né? Que parece que a gente tava vendo gráfico de PlayStation 3. Pois é. Aqui a gente não tem o que falar sobre isso, o CGI tá bem refinado. No minha questão assim, né, que eu observei a questão da perseguição lá em Boston, que eu já tinha falado antes, muito boa, tanto na parte de carro lá, que o carro é fantástico, né, como o Vitor já tinha mencionado, é um antigão estilo Dominic Toretto. Dominic Toretto. Mustang lá. Mustang. E uma moto, uma motocross, né? Uma fora de estrada que é muito bem representada lá, bastante desempinada, descida de calçada, subida, saltos. Muito legal. Fora as cenas de luta, né? Que a gente tem. Cena de lutas, muito legal. Por exemplo, as cenas das Dora Milaje, a luta de Okoye contra os 5 lá. E uma coisa que eu quero destacar muito, que é como eles fizeram as cenas de ações com o Namor. O modo com que parece que ele tá pisando no ar. Ele não voa com aquelas asinhas batendo, ele vai saltando. Como se fossem degraus, né? Pra ele chegar mais alto. Pra quem já assistiu One Piece aí, é como se fosse Sanji, quando tá chutando no ar. A homenagem a Chadwick também é que muito sutil final, e é muito bonita. A vinheta da Marvel ter sido só com fotos dele e sem som nenhum foi maravilhoso também, como eles fizeram. E a dedicação do filme a ele. E ficou azul no final, não ficou vermelho como a gente sempre espera. Foi uma carta de amor a ele. O filme foi uma carta de amor a ele. E quando o filme acaba, tem o primeiro trecho que tem lá é em homenagem ao nosso querido amigo Chadwick Boseman. Quando termina os primeiros créditos, né, que aparece o nome do filme, aparece isso. Antes da cena pós-crédito. Vai ser muitas emoções. Prepare o lenço, porque você vai chorar. Vai chorar. Porém, como nem tudo são flores, a gente tem sim 3 pontos negativos que a gente conseguiu anotar aqui.
com muito esforço, mas a gente conseguiu anotar. Uma coisa que a gente percebeu quando estava assistindo foi um erro de continuidade, que foi em relação à luta da Pantera Negra com o Namor, que é quando ela corta as asinhas de Namor, né? Tipo, ela pega as duas asinhas assim na mão e mostra bem assim, né? Ela quando a gente vai ver depois, as asinhas continuam no lugar. Outra coisa que eu lembrei agora, que foi outro erro de continuidade, quando o Okoye tá com a lança lá, tá vindo um carro, ela joga no carro lá, o carro bate e voa, e ela continua andando normal com a lança lá, depois que ela anda um pedaço grande que ela, lembrei, tira a lança. A gente também tem esse momento que Namor mostrado numa cena depois que ele já tá normal lá, que também é um ponto importante do filme, que ele se rendeu estrategicamente também, né? Uhum. Ele tá esperando o Wakanda precisar dele, ele sabe que ela vai precisar quando o mundo vier com toda a força pra cima dela. Ai meu Deus, Quarteto Fantástico chegando por aí. Doutor Destino. Outro ponto negativo que eu achei, concordo com o Okoye, a roupa que Shuri projetou é horrorosa. Sabe o que foi que eu lembrei quando eu olhei pra aquilo ali? Predador. A fantasia que a Dona de Blue usa no final de Rio 1 no desfile do carnaval é também, igualzinha aquilo. Mas ali. Parece muito Predador. Parece Predador, parece uma forma de Knuckles. Azul em vez de vermelho, também tem isso. É muito feio aquilo ali. E seguindo na área de traje de batalha assim, a gente tem a armadura de Raio Willand, que, como eu tava dizendo, parece o Ultraman lá. E a gente tem também o quanto a Marvel forçou na armadura de Ryan. A gente tem a armadura de Okoye, a roupa lá, que a gente vê que, tipo, a gente vê a mesma interface que tem Homem de Ferro. Tipo, a gente já viu, sei lá, 10 anos de Marvel, 10 anos a gente vendo Tony Stark usando aquilo. Pô, por que não inovar com isso? Todas as armaduras do Homem de Ferro foram esgotadas em Homem de Ferro 3, porque tiveram várias delas, não precisava. E tipo, se é algo novo, baseado em Vibranium, e é uma ideia de a Coração de Ferro, que a gente sabe que ela é uma, como é que eu posso dizer, uma pupilo de Tony Stark, por assim dizer, que é a mesma base, mas pô, custa o que mudar? Eles poderiam ter alterado o design da roupa da Coração de Ferro, assim como é nos quadrinhos. A gente vê que tem uma similaridade com a roupa do Homem de Ferro, né, o traje, mas não é igual. Tem um toque mais feminino, o capacete tem outro formato. Eu poderia adicionar uma coisa aí, sobre a questão dessa igualdade, né? Faz aquela mesma história de subir até uma certa altura e perder o ar, perder o oxigênio da armadura. A Shuri fica falando que vai subir até uma certa altura, cuidado com o oxigênio. E a vozinha fica tantos por cento, até uma hora que apaga. Aí ela cai, queda livre, quando chega perto do solo. Eu acho que vocês lembram dessa imagem, né? Dessa cena, né? A gente viu isso 2 vezes, né? Em Homem de Ferro 1 e em Vingadores. E vai se dizer que ela também tem um raio que sai do peito, né? Bom, galera, é isso. A gente espera que vocês tenham gostado do nosso vídeo aqui. Se vocês gostaram, não esqueçam de deixar seu like, se inscrever no canal, ativar o sininho para novas notificações, novos vídeos fantásticos por aí. Antes de tudo, nota pro filme. 9,5. 9,5. Então é isso. Faz valer aí os 86% que tá tendo no Rotten. Então, passou. É como se a Marvel estivesse colocando o Wakanda para sempre como uma coroa em cima de um monte de bosta que foi os filmes da fase 4. Isso aí. Não decepcionou no final. Não cagou na saída. Parabéns. Eu acho que foi o único filme da Marvel que eu já assisti que teve palma no começo, no meio e no final. Então é isso, galera. Comenta a tua opinião aí embaixo se você concorda ou discorda da gente. Se você acha que a gente puxou muito a sardinha pro lado da Marvel, se a gente passou o pano pra alguma coisa. Se você discorda, larga o dedo aí embaixo que é teu local de fala, é o teu momento de brilhar. Compartilha esse vídeo aí com a galera que acompanha os lançamentos do UCM, que estava ansioso por Wakanda para sempre, que nos acompanha aqui também, pessoas para quem você quer indicar o nosso trabalho aqui no Noir. É só mandar para elas aí esse vídeo, vai ajudar bastante a gente, não custa nada para vocês. Se você não conhece ainda sobre o nosso trabalho aqui no Noir, vai ter mais vídeos linkados aqui no card em cima da cabeça de Vitor.
para você conhecer mais sobre o que nós fazemos por aqui. É isso, a gente agradece vocês desde já. Se você for novato, mais uma vez bem-vindo. Se for veterano, obrigado por estar nos acompanhando até aqui. Aguardamos vocês na próxima. Mais uma vez, espera. Você tá muito exaltado. Sim. Seu momento de fala agora. Sei lá, se quiser deixar um recado pra alguém. Uma frase de reflexão. E é isso aí, pessoal. O filme foi muito legal e Wakanda para sempre. A gente agradece a participação de Jaime aqui. Espero que ele volte para outras participações, né? veremos, dependendo do cachê. E ele que é o patrocinador da gente. O nosso cenário vai mudar agora, que a gente ficou sem recurso, teve que vender tudo isso aqui para poder trazer ele para cá. É isso. A gente aguarda vocês na próxima. E até lá. Tchau.